Estamos de volta com a segunda parte do informativo 845 do STJ e continuamos com os julgados da segunda turma e o próximo foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: não é cabível a ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas, isto é, o devedor deve consignar o valor integral da exação. Então, como é que funciona, esse negócio de ação de consignação em pagamento? Gente, o Código Tributário Nacional tem uma previsão específica sobre esse assunto e está lá no artigo 164 do CTN, que diz que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente nos seguintes casos. Aí, primeiro, recusa do recebimento ou subordinação desse pagamento de um tributo a outro, ou à penalidade, ou ao cumprimento de uma obrigação acessória. 2. Subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Ou 3. De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. E aí, o caso concreto aqui foi exatamente esse terceiro. Tinha dois municípios brigando para saber de quem era o ISS. Os dois municípios estavam cobrando. Aí a empresa fica, e agora? O que eu faço? Eu pago um, o outro vai me cobrar. A solução é consignar em pagamento. E aí, consignar em pagamento é como se fosse aquela situação. Você joga o dinheiro lá no juízo e diz, vocês aí são adultos, vocês se resolvem que eu não tenho mais nada a ver com isso, tá pago. Vocês decidem aí de quem é. Mas qual é o detalhe? Você tem que consignar o valor integral da obrigação, né? Não tem como você fazer uma consignação do pagamento parcelada. E no caso concreto aqui, o sujeito, ele não estava aceitando o valor que estava sendo cobrado, ele tinha uma ação questionando esse valor. Então, o primeiro ponto era esse, né? Ele questionava o valor, ele não tinha o depósito integral para fazer, então ele não fez o depósito integral, ele requereu ali um depósito parcelado, então tudo isso acabou inviabilizando essa ação de consignação em pagamento, porque seria necessário, não é, que ele fizesse um depósito integral desse valor. E a própria conduta dele foi incompatível, né? Porque ele estava, na verdade, era questionando o valor que estava sendo cobrado, e ele já tinha uma ação nesse sentido. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não é possível a ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas, isto é, o devedor deve consignar o valor integral da exação. Próximo julgado, já iniciando os julgados da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: por ser ônus do devedor, a apresentação de proposta conciliatória deve ser afastada a aplicação das consequências do artigo 104A, parágrafo 2º do CDC, ao credor que compareceu à audiência com o advogado com poderes para transigir e não apresentou proposta de acordo, sem serem identificados motivos de ordem cautelar. Então temos aqui um julgado que está no contexto da tal da conciliação do superendividamento. Isso aqui foi uma novidade lá de 2021, né? Hoje um dos problemas crônicos do Brasil a nível econômico é um problema de superendividamento das famílias. Porque a partir do momento em que há um problema crônico, onde um número extremamente considerável de famílias está superendividada, isso acaba trazendo um baque muito grande na economia. Por quê? Porque uma família superendividada, ela não tem economia. E se ela não tem economia, isso acaba fazendo com que ela não acesse o mercado. E se ela não acessa o mercado, não tem produção. Se não tem produção, não tem desenvolvimento econômico. E aí nós temos um ciclo super vicioso que acaba deixando de ser um problema micro, né, um problema relacionado à pessoa A, B ou C, e passa a ser um problema de macroeconomia.
E aí, por conta disso, não é, veio a Lei 14.181 de 2021, percebendo essa celeuma e com o objetivo de minorar esse contexto que é muito danoso hoje no Brasil e que é, além da verdade, não é, um dos grandes problemas econômicos brasileiros. Mas a primeira coisa, o que raios é superendividamento? O que é isso, né? Gente, superendividamento é uma condição que uma pessoa física se encontra impossibilitada de pagar todas as suas dívidas de consumo atuais e futuras, sem comprometer seu mínimo existencial, ou seja, sem prejudicar suas necessidades básicas de sobrevivência e de dignidade. Então, nós já temos, né, que a superação do superendividamento ela está intimamente ligada com a manutenção do mínimo existencial, né, e da dignidade daquela pessoa humana. E aí, pensando nisso, a Lei 14.181 de 2021 trouxe um procedimento de conciliação de superendividamento, que ele tem uma fase pré-processual, onde essa fase visa a autocomposição entre credores e devedores, onde é algo que tem suas semelhanças com o processo de falência, né? Onde o indivíduo ele vai ao juízo, informa quem são os credores dele e chama todo mundo para uma audiência conciliatória, com o objetivo exatamente de traçar um plano de pagamento dessas dívidas, não é? E aí cada um ali pode ceder um pouquinho com o objetivo exatamente de possibilitar, não é, que essa pessoa pague da melhor forma possível essa dívida. E aí esse plano de pagamento, ele tem algumas questões, né? Ele tem que ter o prazo máximo de 5 anos para quitação, ele tem que preservar o mínimo existencial dessa pessoa e ele tem que respeitar, na medida do possível, as garantias e as formas de pagamento que originalmente foram acordadas, né? Esses credores, eles são chamados então para essa audiência, né, onde vai ser ofertado esse plano de pagamento pelo devedor. Essa audiência, ela é presidida pelo próprio juiz ou por um conciliador credenciado. Todos os credores da dívida de consumo são convocados para participar e o objetivo é exatamente reunir, não é, todos eles. O que fica excluído desse plano de pagamento? O que não pode ser incluído? Aquelas dívidas contraídas com má fé, né? Então, você contrai uma dívida dolosamente, sem intenção de pagar, isso ficou claro, não dá para incluir, tá? Aquela dívida que tem garantia real, então, por exemplo, uma hipoteca, não dá também para incluir financiamento imobiliário e nem crédito rural. E aí, né, caso seja homologado esse acordo, aí vai ser um título executivo e ele pode incluir, por exemplo, dilação de prazo, redução de encargo, pode suspender ou extinguir alguma ação que já esteja em andamento, pode, por exemplo, fixar uma data para a exclusão do nome desse consumidor do cadastro inadimplente, pode trazer condições que esse consumidor vai ter que seguir, exatamente com o objetivo de não agravar a sua situação. Depois que for homologado esse pedido de conciliação, ele só pode fazer um novo pedido após 2 anos da liquidação das obrigações do plano anterior. Durante esse período pode haver repactuações do pacto vigente e, além disso, tá aqui só o último ponto, esse pedido de conciliação ele não implica em declaração de insolvência civil. E aí eu deixei o último ponto para falar só agora, exatamente porque é ele que vai dizer respeito a este julgado que nós vamos conversar, que são as consequências do não comparecimento dos credores a essa audiência de conciliação, que é uma fase pré-processual, né? Como nós já vimos, todos os credores são chamados a participar dessa audiência com o objetivo de debater um plano de pagamento. E aí qual é a consequência de um credor simplesmente não comparecer? Ele vai ter a exigência do débito dele suspensa, os encargos de mora são interrompidos, o credor ausente também fica sujeito compulsoriamente ao plano de pagamento. Então, se esse plano for aprovado pelos presentes, aquele que não compareceu já fica de cara
sujeito compulsoriamente a esse plano, e o pagamento ao credor ausente só vai ocorrer após o pagamento dos credores presentes, ou seja, você não está dando a devida atenção a essa situação, não vai comparecer perante o judiciário com o objetivo de tentar solucionar isso, então agora você também só vai ser pago depois que todo mundo for pago. Daqui para frente, você não tem como exigir, está suspensa a exigibilidade do débito, encargo de mora interrompido e você compulsoriamente vai ser inserido nesse plano. É ruim, né? Então é melhor comparecer. Aí, gente, qual é a controvérsia aqui desse julgado especificamente? Nós vimos que não comparecer acaba causando tudo isso, né? Muito ruim para o credor deixar de comparecer. Mas e se o credor só comparecer, ficar por ali, né? Ele mandou ali um advogado com poder para transigir, mas ele não apresentou nenhuma proposta de acordo. E aí, ele vai sofrer alguma dessas consequências, gente? Aí é demais, né? A pessoa tem a obrigação de comparecer para ouvir, não tem a obrigação de levar a proposta de acordo. Quem tem a obrigação de levar a proposta de acordo nesse contexto é o devedor. É o devedor que viu que está em uma situação difícil, não é? E aí ele que está chamando os credores para dizer, bora aqui chegar no consenso, eu vou tentar pagar vocês desse jeito. Enfim, é o devedor, desculpa, que tem que levar o plano. O credor não tem a obrigação de levar o plano, o credor tem a obrigação de ir lá ouvir, tá? Então, compareceu, mas não apresentou acordo, é claro que ele não vai ser punido, de forma alguma. Então, como é que ficou o destaque desse julgado? Por ser ônus do devedor, a apresentação de proposta conciliatória deve ser afastada a aplicação das consequências do artigo 104A, parágrafo 2º do CDC, ao credor que compareceu à audiência com advogado com poderes para transigir e não apresentou proposta de acordo sem serem identificados motivos de ordem cautelar. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: é obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista, e especificamente musicoterapia, ecoterapia e hidroterapia. Julgado importante, não é lá uma grande novidade, temos já jurisprudência amplíssima exatamente nesse sentido, parece um repeteco de julgados anteriores, mas o tema em si é importantíssimo e o tema deu muito o que falar muito recentemente. Não tão recentemente, né? Foi em 2022 o auge desse debate. E como é que começou essa polêmica? Lá em 2022, a jurisprudência do STJ era no sentido de que o rol de procedimentos e eventos da ANS tinha natureza exemplificativa. Professor, começa do começo, não começa do meio nem do fim, não? Que rol é esse que está falando para começar? Gente, o artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde diz que é instituído o plano referência de assistência à saúde, que ele tem uma cobertura mínima. E aí, ele prevê que há um rol de eventos da ANS que prevê exatamente essa cobertura mínima. E aí, pergunta-se qual a natureza desse rol? É exemplificativa? É taxativa? Aí, o STJ dizia exemplificativa. Como exemplo, temos aqui informativo 682, decisão nesse sentido da terceira turma por unanimidade. Julgado em 2020 ainda, esse que eu trouxe para vocês. Aí começou o debate, né? Lobby muito forte dos planos de saúde. E lá em 2022, a segunda sessão do STJ passou a entender que era uma natureza taxativa, ou uma natureza de taxatividade mitigada. Disse assim, olha, em regra é taxativo, mas tem como superar, não é? Como que supera? Aí disciplinou de uma forma ali bem detalhada como é que se faria para exigir do plano de saúde algo que não estava no rol de procedimentos da ANS. Não vou detalhar agora porque mais na frente eu vou falar melhor sobre esses requisitos da forma como estão hoje, tá?
mas isso aqui foi a inspiração exatamente para a inovação legislativa que eu vou conversar agora. Porque o que aconteceu? Veio esse julgado e aí começou a comoção social. Isso aqui foi lá em 2022, informativo 740. Muitos artistas, inclusive, começaram a fazer campanhas muito fortes, dizendo que essa decisão poderia ter um impacto muito negativo, inclusive em tratamentos que já estavam em andamento, e especialmente em tratamentos multidisciplinares em diversas áreas, mas um grupo que seria fortemente afetado, potencialmente, né, é daquelas pessoas que estão no espectro autista, porque essas pessoas muitas vezes precisam de tratamentos diversos, não tão convencionais às vezes, não é? Mas que são fundamentais. Interromper esses tratamentos poderia ser algo extremamente danoso para essas pessoas. E aí começou a comoção, e com essa comoção tivemos uma legislação, a Lei 14.454, que trouxe requisitos objetivos para a oferta de procedimentos não previstos no rol da ANS. Está lá agora no artigo 10, parágrafo 13 da Lei 9656. E aí, gente, é interessante que passou-se a chamar o rol agora de rol de natureza exemplificativa mitigada. É muito interessante, né? Primeiro era exemplificativo, depois virou taxativo ou taxatividade mitigada, e agora é exemplificatividade mitigada. Enfim, é até difícil você dizer o que é um rol de exemplificatividade mitigada, mas é isso. Mas basicamente, o que o parágrafo 13 diz? Que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico, odontólogo, assistente, que não estejam previstos no rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que, aí são dois requisitos. Exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou 2, existam recomendações da Conitec, ou exista a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Essa lei ela encontrou uma inspiração muito clara lá no que foi decidido pela segunda sessão do STJ no informativo 740, né? De fato, foi dali que se buscou a inspiração. E o fato é que, nesse momento, temos requisitos mais objetivos. E no final das contas, professor, essas terapias multidisciplinares vão ter que ser ofertadas pelo plano de saúde àquelas pessoas que estão, né, no espectro autista? Sim, com certeza absoluta. Então nós temos, não é, por exemplo, inclusive de forma expressa em decisões judiciais, o reconhecimento da necessidade do plano oferecer, por exemplo, ecoterapia, musicoterapia, hidroterapia, tudo isso está previsto. Inclusive tivemos decisões, informativo 802, agora informativo 845. E só para que fique claro, não é só para quem está no espectro autista. Então, lá no informativo 826, por exemplo, tivemos uma decisão favorecendo pessoa com síndrome de Down. Tivemos também tese do jurisprudência em teses tratando da pessoa com paralisia cerebral. Então, não é só em relação à pessoa que está no espectro autista, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista, especificamente musicoterapia, ecoterapia e hidroterapia. Próximo julgado também foi inserido na Lei dos Planos de Saúde e o destaque ficou da seguinte forma: o cumprimento dos requisitos para a cobertura de plano fora do rol da ANS, em especial a verificação de sua eficácia científica do tratamento proposto, resta superado quando da inclusão da terapia na referida lista.
E aí, gente, nem vamos aprofundar demais aqui esse debate, até porque nós já conversamos sobre os requisitos para que a operadora do plano de saúde seja obrigada a oferecer aquele tratamento que está fora do rol da ANS. E aí nós trouxemos, né, que é a existência de comprovação da eficácia à luz de ciências médicas baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, não é, olha só, ou que existam recomendações da Conitec ou de pelo menos um órgão de renome internacional, né? Desde que, nesse caso de órgão de renome internacional, essa terapia ela seja aprovada também para seus nacionais. Então, a partir do momento que a terapia ela está incorporada ao Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, a partir desse momento, já não é necessário nem debater, nem entrar em conversa de saber se há comprovação científica de eficácia, porque, gente, já está recomendado pelo Conitec, então ninguém vai ficar mais discutindo besteira, né? O ponto é mais ou menos esse. Perde mais nem tempo. Se o Conitec já recomendou, então é claro que tem evidência científica, é claro que tem comprovação de eficácia. Então já nem entra mais em assunto desnecessário e parte para frente. Então como é que fica aqui o destaque? O cumprimento dos requisitos para a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, em especial a verificação de sua eficácia científica do tratamento proposto, resta superado quando da inclusão da terapêutica na referida lista. Seguindo em frente, com julgados da quarta turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Código Civil. Destaque da seguinte forma: a omissão de informações relevantes pelo segurado, como a idade, resulta na perda do direito de garantia, conforme o artigo 766 do Código Civil. Imagina o seguinte caso concreto: o Joãozinho vai até uma seguradora para contratar um seguro de vida. E aí a seguradora pergunta: você tem quantos anos, Joãozinho? Joãozinho diz: 32 anos. Só que Joãozinho tem 50 anos de idade. E aí, naturalmente, o valor do prêmio que vai ser pago à seguradora, gente, não confunde, tá? O valor que o segurado paga para a seguradora chama-se prêmio, tá bom? Então, quem recebe prêmio é a seguradora, não é o segurado, beleza? Tá. Então, o valor do prêmio que vai ser pago à seguradora vai ser determinado, obviamente, dentre outros requisitos pela idade. Porque se a pessoa é mais velha, obviamente que há uma sinistralidade maior, não é? Claro. Então, em resumo, Joãozinho acabou trazendo uma informação falsa ou omitindo a informação relevante. Isso influenciou a seguradora tanto no momento de decidir se ou não celebrar esse contrato, como também no momento de determinar qual seria a cobertura e qual seria o valor do prêmio. E aí, posteriormente, a seguradora descobriu que foi ofertada ali uma falsa informação. Essa falsa informação é suficiente para gerar a perda do direito à garantia? É, tá? É sim, por quê? Porque faltou aqui a observância da boa-fé e isso foi suficiente para mudar de forma até drástica, às vezes, o cálculo feito pela seguradora da sinistralidade desse indivíduo. Então, realmente, é motivo suficiente para a perda do direito à garantia. Então, como é que fica o destaque? A omissão de informações relevantes pelo segurado, como a idade, resulta na perda do direito à garantia, conforme o artigo 766 do Código Civil. Próximo julgado foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: classifica-se como extraconcursal o crédito advindo da subrogação da instituição financeira sobre o valor da fiança por ela honrada em contrato de garantia, quando a mora é constituída após o pedido de recuperação judicial. Então, temos um contrato de fiança bancária. Nesse contrato, nós temos três relações jurídicas distintas. Quais são? A primeira é a do contratante com o contratado. Então, eu, Bruno,
vou até uma instituição financeira e contrato uma fiança bancária. Então, essa é a primeira relação. A segunda, ela surge e extingue-se prontamente. Quando? Quando o credor beneficiário, ele, diante da inadimplência do devedor afiançado, executa o fiador. E aí, nesse momento, o fiador honra com a garantia que foi concedida. Então, imagina que eu, Bruno, atrasei a conta, não é? E aí, o que acontece? O meu credor executa, o banco vai lá e paga, e aí nós temos essa segunda relação jurídica que ela surge e já se extingue, que é entre a instituição financeira e o credor. E aí surge uma terceira, não é? Qual é? Que a partir do momento que o banco pagou a dívida, aí o banco vai me cobrar. Afinal de contas, nada é de graça. O banco agora ele vem cobrar de mim esse valor que ele pagou para o meu credor. Né? Então temos essas três relações jurídicas. E aí, como é o caso concreto? Imagina que a empresa X, ela entra em recuperação judicial, e aí nós temos, né, que os créditos existentes até esse momento, eles vão ser créditos concursais, mas que os créditos que passam a existir posteriormente ao pedido de recuperação judicial são créditos extraconcursais e, portanto, eles não entram no plano de recuperação judicial. Então, caso concreto, empresa A e empresa B. A empresa A deve à empresa B e tem um contrato de fiança bancária que está garantindo esse crédito. A empresa A entrou em recuperação judicial, mas até então não estava devendo a empresa B, não. Tá? Existia aquele crédito, né? Mas estava tudo em dia, estava pagando ali, imagina uma dívida parcelada. Depois do pedido de recuperação judicial, depois do pedido, aí a empresa A acaba atrasando, acaba ficando em mora. E aí a empresa B não pensa duas vezes, executa a instituição financeira que é a fiadora desse crédito. E aí o que passa a ocorrer? A instituição financeira paga e vai cobrar da empresa A o valor que ela pagou para a empresa B. Aí vem a pergunta: esse crédito da instituição financeira vai integrar a recuperação judicial ou é crédito extraconcursal? Gente, crédito extraconcursal, tá? Por quê? Porque para fins de submissão ao efeito da recuperação judicial, considera-se a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, tema 1051. E o fato gerador aqui se deu após o pedido da recuperação judicial. A mora se deu, inclusive, após o pedido da recuperação judicial. Então, tem-se aqui um crédito de natureza extraconcursal. Como é que ficou o destaque? Classifica-se como extraconcursal o crédito advindo da subrogação da instituição financeira sobre o valor da fiança por ela honrada, em contrato de garantia, quando a mora é admitida após o pedido de recuperação judicial. Agora eu quero saber, você ainda está aí, ainda está me ouvindo? Vamos fazer um teste? Se estiver me ouvindo, escreve aí nos comentários garrafa. Se você está me ouvindo e não dormiu ainda, escreve garrafa nos comentários que eu quero é ver. E, gente, não temos tempo para mais nada. Vou encerrar agora essa parte 2 e vou voltar com a parte 3, que vai ser pequenininha, só com julgados de direito penal, tá? Então, dessa vez não vai nem tomar cafezinho não, porque eu prometo ser ligeiro. Então, aguardo vocês na parte 3.